Perfeito. Estão vendo minha tela? Sim. Perfeito. Sim, Silvia, só um momento. Só conferir se está sendo gravada a palestra que eles perguntaram. Sim, a palestra começou a ser gravada agora, pessoal. Tá ótimo. Então, vou falar para vocês hoje sobre uma plataforma baseada no uso da técnica de CRISPR-Cas9 e vírus adeno associado como uma ferramenta para estudar a maturação cardíaca. Bom, o cardiomiócito ventricular, que é essa célula que vocês estão vendo aqui, vocês conseguem ver o meu mouse? Ou eu devo pegar o laser pointer? Deu para ver seu mouse, mas eu acho que com laser pointer vai ficar melhor. Mas está dando para ver bem. Deixa eu ver aqui. Vou pegar o apontador. Ótimo. Então, o cardiomiócito ventricular é a principal célula responsável pela geração da força contrátil no coração. Essa célula que vocês estão vendo aí contraindo toda vez que ela recebe um impulso elétrico. Se ela recebe um impulso elétrico, ela contrai. Olha que lindeza. Por isso que a gente apaixona por essa célula. Essa célula que vocês acabaram de ver é o cardiomiócito adulto, proveniente de animais adultos. E como vocês podem observar nesse cartoon, ela é bem diferente de cardiomiócitos fetais. Enquanto cardiomiócitos fetais ou neonatais são células pequenas, proliferativas e têm como fonte de energia principalmente a glicose, o cardiomiócito adulto, por outro lado, são células bem maiores, são terminalmente diferenciadas, significam que elas não proliferam e têm como fonte de energia a fosforilação oxidativa. A esse processo que a célula passa desde o estágio fetal até o estágio adulto, nós damos o nome de maturação cardíaca. E a maturação cardíaca envolve 3 processos distintos. Uma maturação transcricional, que é relacionada ao tipo de gene ou grupo de genes que são expressos nessa célula. A maturação morfológica, que é a mudança na morfologia da célula, passa de uma célula pequena, proliferativa, para uma célula grande, as miofibrilas, as mitocôndrias. E, por fim, uma maturação funcional. Enquanto a célula primitiva ela tem uma contração pouco efetiva, a célula adulta ela é muito mais robusta na sua contração. Ela consegue desenvolver uma contração que é muito mais eficiente. Bom, no entanto, os mecanismos envolvidos nesse processo de maturação cardíaca, então, como é que a célula vai do estágio neonato para o estágio adulto? Ele é pouco conhecido. Agora, vocês vão perguntar para mim, mas e daí, professora? O que importa saber sobre essa maturação? É extremamente importante, gente. Sabe por quê? Eu vou convencer vocês disso agora. Cardiomiócitos provenientes de células-tronco, seja de qualquer origem, célula-tronco mesenquimal ou célula-tronco derivado de cardiomiócitos pluripotentes induzidos, eles se parecem muito mais com células primitivas, como vocês veem aqui nessa imagem. Observe como é que são células pouco organizadas, pequenas, a contração mal vocês conseguem enxergar, então são bem diferentes da célula do adulto. Isso impõe um obstáculo enorme no uso dessas células para, por exemplo, a terapia celular, no infarto do miocárdio, quando você perde células, você não consegue implementar células que são adultas, que são efetivas como cardiomiócito adulto. Além disso, você não tem uma boa plataforma para o screening de drogas, nem para a modelagem de doenças. Então, entender os mecanismos que tornam essas células primitivas, levando elas ao estágio adulto, que é a célula eficiente, é extremamente importante para a saúde humana. Bom, tem um evento em especial que é extremamente importante no processo de maturação da célula cardíaca. E esse evento chama-se o aparecimento dos túbulos T. Mas que raio que é esse túbulo T? O túbulo T aqui está mostrado nessa microscopia eletrônica. Você imagina a membrana do cardiomiócito entrando para dentro da célula e formando um tubo fechado. Esse cartoon vai mostrar melhor. Então, imagina, isso aqui é a membrana da célula. Ela entra para dentro e forma um tubo fechado. De novo, entra para dentro e forma um tubo fechado. Ela faz isso em toda a extensão da célula cardíaca.
Como vocês podem ver aqui, ó, cada marquinha dessa vermelha é um túbulo T entrando para dentro da célula e formando um tubo fechado. Por que isso é importante, gente? Porque quando essa membrana entra para dentro da célula e vagina, ela coloca numa posição ótima 2 canais que são fundamentais para a liberação de cálcio, que é o evento primordial na célula cardíaca para que ela contraia. Então, ela coloca numa posição ótima o canal de cálcio tipo L e o receptor de hialurona, que é um canal intracelular. Essa posição ótima é fundamental para que o cardiomiócito que está no seu coração contraia de forma eficiente. Na doença cardíaca, esses 2 canais não estão posicionados de uma forma eficiente. Então, essa formação do túbulo T, que ocorre durante a maturação, esse desenvolvimento de maturo para a célula madura, é um evento fundamental para o cardiomiócito. Bom, do ponto de vista prático, qual que é a importância desse túbulo T? Agora que eu quero convencer vocês mesmos que esses túbulos T são importantes. Essa imagem aqui, ela mostra uma liberação de cálcio na célula cardíaca. Isso é feito utilizando-se um corante sensível ao cálcio e a microscopia confocal. São técnicas de última geração. Então, você imagina, chegou um estímulo elétrico, o cálcio aumenta na célula e depois ele diminui. Afinal de contas, seu coração tem que contrair e relaxar. Imagina que quando o cálcio está aumentando, tem contração. Quando ele está caindo, a célula está relaxando. Isso acontece, imagina quantas vezes no dia que isso acontece no coração da gente. Observem que essa liberação de cálcio, que vocês veem aí em cor amarela, ela ocorre de forma homogênea por toda a célula. Isso é um exemplo de uma contração robusta, que acontece na célula de um animal adulto. Agora, vamos imaginar o que acontece na célula primitiva, a célula de um animal neonato. Percebam que essa liberação não é homogênea por toda a célula, ela é mais eficiente nas bordas do que no centro. Então, essa invaginação e esses canais estarem juntos durante toda a profundidade da célula é fundamental para uma liberação de cálcio homogênea e, com isso, uma contração robusta da célula cardíaca. Bom, então, dessa forma, eu espero que vocês estejam convencidos de que cardiomiócitos adultos têm túbulos T, tem um posicionamento do receptor de renodina do canal de cálcio tipo L, que é adequado, e tem uma contração robusta. Células derivadas células cardiomiócitos derivados de células tronco não têm essa organização e são primitivos. E são essas células que a gente usa para terapia celular. E um dos motivos porque a terapia celular para doenças cardíacas ainda não foi bem sucedida. Bom, só que aí tem um problema. O mecanismo e a sequência de eventos que levam à formação do túbulo T também não é bem conhecida. E é isso que o nosso trabalho queria resolver. A gente queria tentar começar a entender os mecanismos e as vias celulares que estão envolvidos na maturação dos túbulos T. Para isso, nós desenvolvemos uma nova plataforma técnica para deletar genes no coração, com o objetivo de identificar genes que regulam túbulos T. Bom, essa plataforma ela é baseada no uso da técnica de CRISPR-Cas9, que vocês já ouviram falar, foi, na verdade, até um motivo do Prêmio Nobel de Química do ano passado, conjugada ao uso de um vírus adeno associado. E vocês vão entender muito bem como é que isso funciona. Bom, vamos a uma explicação rápida da técnica de CRISPR-Cas9. Essa técnica ela é baseada em 2 elementos importantes. O primeiro, que é a Cas9, que está representada aqui em verde, é uma enzima, é uma nuclease capaz de clivar o DNA. E o segundo é um RNA-guia, aqui representado em azul. Esse RNA-guia tem 2 elementos principais. Ele tem um elemento, uma região, que é a região onde ele se liga a Cas9, e uma outra região que é complementar ao gene de interesse. Então, você vai desenhar, a gente desenha esse RNA-guia direcionado para aquele gene que a gente quer deletar na célula, tá? Faz uma sequência específica.
Uma vez que esse RNA guia é entregue para dentro da célula, ele vai se ligar naquela região de complementariedade ao DNA, e a Cas9, quando posicionada com o RNA guia e o DNA, ela vai clivar o DNA nessa região pertinho do RNA guia. Quando ela cliva esse DNA, aí que gera todo o mecanismo. Ela vai levar, se tudo der certo, ela vai levar a uma perda da proteína funcional, aquela proteína que é codificada para o seu gene de interesse, tá? Então, ela cliva o DNA e essa proteína funcional, se tudo correr bem, ela para de ser expressa na célula. Então, o que a gente faz? Uma vez que nós desenhamos o RNA guia para o gene de interesse, nós vamos trabalhar, na verdade, eu trabalho com 2 RNA guias, tá? Todos 2 direcionados para o mesmo gene, mas com o objetivo de ter uma reação mais eficiente, para ter certeza que esse gene vai ser deletado. Eu pego essa sequência do RNA guia e vou inserir dentro de um plasmídio, que é um outro DNA, tá? O que vocês têm que saber sobre esse plasmídio? Que ele vai conter o RNA guia direcionado para o gene de interesse que eu quero deletar na célula, mas ele também tem uma sequência para uma outra nuclease chamada de CRE. O que essa CRE faz? Ela também cliva o DNA, mas ela aqui, ela está sob o comando de um promotor que é específico para o coração. Gente, biologia molecular e trabalhar com essas ferramentas é você ser criativo. É você juntar várias técnicas que vão levar o que você quer. Então, eu tenho essa CRE sob o comando de um promotor cardíaco. E o que isso significa em termos práticos? Que essa enzima só será expressa em cardiomiócitos. Guardem essa informação. Provavelmente vocês não entenderam por que ainda. Não culpo vocês, não é para entender ainda. Mas essa informação é importante, tá? Nós vamos precisar ali na frente. Porque ela vai garantir o sucesso da minha técnica. Bom, então meu plasmídio está pronto. Ele contém o RNA guia e ele contém a CRE. Agora eu tenho que empacotar esse plasmídio para poder ele ser entregue no organismo em vivo. E, para isso, eu uso um vírus. O vírus é uma excelente forma de entrega, tá? De material em vivo. Eu uso um vírus que chama-se AAV9, AAV9. É um vírus que ele pode ir para vários órgãos, mas ele tem uma tendência maior de ir para o coração. Então, quando eu injeto esse vírus dentro do camundongo, a tendência maior vai ser ele ir para o coração. Então, vocês já estão entendendo como é que eu vou chegar à deleção do meu gene no coração, que é lá que eu quero que ele seja deletado. Eu não quero que ele seja deletado no corpo, no organismo inteiro. Eu quero que o meu gene seja deletado especificamente no coração, tá? Por quê? Porque eu não quero correr o risco de que a deleção do meu gene em outro local leve a alterações que não me interessam, tá? Então, isso é importante. Então, vamos lá. Meu vírus está pronto, com plasmídio, e agora eu vou injetar esse vírus em um camundongo. Mas eu não uso um camundongo qualquer. Eu uso um camundongo especial, que é chamado de Cas9 GFP. O que esse camundongo tem lá na sequência de DNA dele? Ele tem a sequência de nucleotídeos que expressa para Cas9. Cas9 é aquela enzima que eu preciso para o CRISPR. E ela também tem uma sequência que codifica para uma proteína fluorescente verde. Onde essa proteína estiver expressa, a célula que expressar essa proteína, que sintetizar essa proteína, vai ficar verde, tá? Bom, só que não termina aí, não. Normalmente, nesse camundongo, a Cas9 e a proteína verde não são expressas. Por quê? Porque antes dessa sequência existe o stop codon. A síntese para aqui. Então, não leva a síntese dessas proteínas. Quando que essas proteínas vão ser expressas? Aqui que vem o pulo do gato, gente. Apenas nas células que expressam a CRE, que é aquela enzima que eu falei, que está dentro daquele plasmídio. Só as células que expressam a CRE vão levar a expressão dessa sequência. Por quê?
Porque essa sequência de stop, ela está flanqueada por 2 sítios LOXP, e esses sítios são reconhecidos pela CRE. A CRE vai lá e cliva aqui e remove esse stop codon. E nessa célula que a CRE é expressa, Cas9 vai ser expressa e a proteína verde vai ser expressa. Então, vamos recapitular? Onde que eu falei que a CRE era expressa? Ela estava sob um comando de um promotor cardíaco. Então, ela só é expressa em células cardíacas. Então, a CRE vai ser expressa, quando o vírus entrar para o animal, a CRE vai ser expressa no cardiomiócito, e no cardiomiócito vai ser expressa a Cas9, vai ser expressa a proteína fluorescente verde, então essa célula infectada pelo vírus vai ficar verde, eu vou saber identificar essa célula, e essa célula também vai expressar o RNA guia. Então, eu vou saber identificar no meu animal que eu injetei o vírus exatamente aquela célula onde o CRISPR ocorreu e onde a proteína minha de interesse foi deletada, porque essa célula vai ser verde, fluorescente, tá? Bom, então, com tudo isso em mente, nós aplicamos essa plataforma agora para o nosso objetivo, que é fazer um screening de genes que são importantes para a formação de túbulo T. Então, como é que a gente fez isso? Primeiro, eu vou falar como é que a gente faz esse screening. Tá? Então, como é que eu seleciono esses genes que são importantes? O que eu fiz foi olhar a marcação das células cardíacas para a presença de uma proteína que é chamada de juntofilina. É uma proteína que é expressa na célula cardíaca, mas ela só é expressa quando os túbulos T estão presentes. Em outras palavras, a ausência de túbulo T significa ausência de juntofilina. Então, eu marcava as células e via se essas células tinham ou não juntofilina. As células que não tiverem juntofilina são um indício de que elas não têm túbulo T. Bom, então vamos entender exatamente o que eu fiz, porque a informação até agora está incompleta. O que nós fizemos? Nós preparamos vírus direcionados para diferentes proteínas da célula cardíaca. Logicamente, proteínas que são importantes, já conhecidas da literatura. Então, a gente tem fatores de transcrição, que são fatores que se ligam no núcleo e são importantes para essa célula mudar de morfologia. Nós temos a caveolina, que é uma proteína presente no túbulo T. Nós temos o receptor de ranodina, que é o principal canal de cálcio. Você lembra aqueles 2 canais que eu falei que tem que estar em ótima posição? O mais importante é o receptor de ranodina, que é o principal responsável pelo cálcio que sai no cardiomiócito. E o segundo, também de grande importância, é o canal de cálcio tipo L. Então, nós preparamos vírus prontos para deletar cada uma dessas proteínas. E injetamos cada um desses vírus em um animal. Então, cada animal recebia um vírus. Um recebeu o vírus para a caveolina, o outro para o receptor de ranodina, o outro para o fator de transcrição NEF2. E aí nós olhávamos o coração de cada um desses animais para ver a marcação da juntofilina. Então, aqui eu quero que vocês prestem atenção. O coração que tiver pouca juntofilina é aquele que deve ter menos túbulo T. Então, fizemos uma rodada. Você imagina a quantidade de trabalho que envolveu isso. E quem que apareceu para a gente como importante modulador de túbulo T? O receptor de ranodina, gente. Então, o único que foi quando a gente deletava, a gente fazia com que a célula não expressasse o canal mais importante para a liberação de cálcio no coração, parecia que também essas células não tinham túbulo T. Isso é uma função, até então, não descrita para o receptor de ranodina. Então, a gente tinha o resultado preliminar, nós tínhamos que confirmar se o receptor de ranodina, que vocês veem aqui nessa foto, que é um canal intracelular, de fato é importante para maturar os túbulos T. Nós passamos, então, para essa etapa do trabalho e testamos a nossa hipótese.
Será que os receptores de renodina são importantes para a maturação do túbulo T? Bom, então nós desenhamos uma sequência de guias, novos RNA guias, para a gente poder deletar esse receptor de renodina com eficiência. E agora eu vou querer provar para vocês que a gente está deletando esse receptor e quais as consequências disso. Que até então vocês não estão acreditando muito em mim, né? Então, nossa primeira prova é o seguinte. Aqui nós temos foto do cardiomiócito isolado do coração de um animal que foi infectado com vírus direcionado para deletar o receptor de renodina. Percebam aqui que a gente tem uma célula verde fluorescente e do lado uma célula que não é verde fluorescente, que é essa que eu estou apontando agora. Nós pegamos essas células e marcamos por imunofluorescência com um anticorpo antirreceptor de renodina, para ver se ele estava presente ou não. Observem que a célula que não é verde fluorescente, tem uma marcação intensa para o receptor de renodina, que vocês veem aqui em branco. Já a célula verde fluorescente não tem nenhuma marcação para o receptor de renodina. Então, a minha técnica está, de fato, funcionando. Eu consegui deletar o receptor de renodina do cardiomiócito. Vamos seguir em frente. Só que aí tem um problema, gente. E talvez algum de vocês estejam até pensando nisso. Bom, professor, você está falando que você está deletando o principal canal de cálcio responsável pela liberação de cálcio. Poxa, como é que vai ficar a contração desse coração? Não vai ficar, né? O animal vai morrer, né, gente? Se eu deletar, se eu injetar uma grande quantidade de vírus, que é como você vê aqui nessa foto, isso aqui é um corte de coração, e a gente vê todas as células de cardiomiócitos, todos os verdes brilhantes, são os que receberam o vírus. Esse coração aqui, ele não consegue contrair adequadamente. Então, esse animal não sobrevive. Aí que está uma outra beleza da nossa técnica, e a outra beleza, às vezes, da biologia molecular. Eu posso titular, eu posso ajustar a concentração de vírus que eu injeto no animal. E eu posso injetar uma quantidade de vírus que é baixa, a modo de só deletar o receptor de renodina num grupo pequeno de células. E dessa forma não fazer mal para o meu coração. Então eu posso achar essa dose. E foi isso que a gente fez. Nós achamos uma dose de vírus que, quando a gente injetava, só deletava o receptor de um número pequeno de cardiomiócitos. E essa dose a gente chamava de muito baixa. A gente tinha... Essa dose era uma dose que levava a uma infecção de só 20% dos cardiomiócitos. E por que eu sei que isso não comprometia o coração? Porque eu ia lá e fazia o ecocardiograma. Igual o eco que a gente recebe, a gente faz lá no camundongo. E eu via que todos os parâmetros contráteis, eles estavam iguais no animal que recebeu o vírus e no animal que recebeu um vírus que não faz nada. Tá? Então, eu vi a fração de encurtamento. Quem já fez eco sabe que tem esses parâmetros. Eu vi o tamanho da câmara, do ventrículo, e eu vi que não tinha diferença. Então, eu posso falar que quando eu uso essa dose baixa de vírus, eu deleto o receptor de renodina em 20% das minhas células, eu posso estudar essas células, e meu coração continua saudável. Tá? Olha que maravilha. Bom, então, o próximo grupo de experimentos nós fizemos para investigar o impacto dessa deleção na resposta do cardiomiócito. E se, de fato, a presença desse receptor é importante para os túbulos T aparecerem. Então, o que a gente fazia? O nosso camundongo nascia e, quando ele estava lá pé zero, desse tamaninho aqui, ó, da minha mão, a gente injetava o vírus. Esperava 25 dias e fazia os experimentos. Aí, que experimento que eu vou fazer? O mais óbvio, que é a de liberação de cálcio. Então, o que eu fiz? Eu fui medir a liberação de cálcio nas células que não tinham direção do receptor e nas que tinham. Então, essa aqui é uma célula que expressa o receptor de renodina. Vocês veem que toda vez que essa célula recebe um estímulo elétrico, aqui mostrado pela seta preta, o cálcio aumenta, vermelho claro.
depois ele diminui, vermelho escuro. Outro estímulo elétrico, outro aumento. Toda vez que esse cálcio aumenta, a célula faz isso, encurta, e depois relaxa. Encurta e relaxa. Agora, o que acontece na célula que não tem esse receptor? Acontece o óbvio, você não tem liberação de cálcio, tá? Então, você dá um estímulo elétrico, não tem liberação de cálcio. Outro estímulo elétrico, não tem liberação de cálcio. A célula também não tem o receptor. Isso aqui é uma imunofluorescência, olha, não tem marcação. Bom, agora vem a parte que interessa, né, gente? Quer dizer, olha só o trabalheira para chegar aqui. Agora que nós vamos ver se vai ter túbulo T ou não, né? O que a gente fez? A gente marcou a célula para um marcador de túbulo T. A gente fez uma imunofluorescência que mostra para a gente se a célula tem o túbulo T. Aqui a gente tem uma célula controle, GFP negativa, que tem receptor de ranodina, e marcamos essa célula com anticorpo anticaveolina 3, é uma proteína que está presente no túbulo T. E aqui a gente vê a marcação típica de túbulo T na célula cardíaca. Está vendo? Cada um desses tracinhos brancos brilhantes é o túbulo T, entrando para dentro da célula e vaginando. Vamos olhar agora a célula verde? A célula verde não tem receptor de ranodina e não tem túbulo T no seu interior. Está vendo que o interior não está marcado? A membrana do lado externo, que não é túbulo T, ela marca. Mas o interior da célula é pouco marcado comparado com essa célula. Então, de fato, gente, nós confirmamos que a presença do receptor de ranodina é algo que não era sabido. É importante para o túbulo T aparecer. Além disso, nós vimos que essas células que não têm receptor de ranodina são também menores. Olha, essa imagem representativa mostra isso claramente. As células GFP positivas, verdes fluorescentes, não têm receptor de ranodina, são pequenas, comparado com a célula normal. Indicando, de novo, o quê? Um sinal de que essa célula é primitiva. Lembra disso, quando eu falei que as células do neonato são pequenas, não tem túbulo T, né? Mostrando que esse receptor de ranodina é importante para a célula o quê? Inclusive aumentar de tamanho. Bom, só que agora a gente queria entender o mecanismo. Por que que isso estava acontecendo? E eu vou falar assim brevemente, tá? São só mais alguns slides, só para vocês entenderem mais um ponto científico por trás disso. Porque o nosso objetivo a gente já tinha conquistado. Bom, o que a gente fez? Aqui a gente fez uma outra técnica, gente, que é extremamente de ponta, que chama-se RNA-seq. O que essa técnica significa? A gente faz a gente pega das células todo o grupo de RNA dessas células e faz uma vistoria de como que esse RNA está. A gente compara esse RNA da célula que você modificou, no nosso caso é a célula com deleção do receptor de ranodina, comparado com a célula que você não modificou, que é a célula selvagem. E aí a gente olha quem está aumentado, quem está diminuído, que RNA que está aumentado, que RNA está diminuído. Então, com isso, a gente tem uma visão global de todos os processos que estão alterados. E o que chamou atenção para a gente é que, quando a gente fez esse RNA-seq, um processo celular estava extremamente alterado, que se chama estresse do retículo endoplasmático. Tá? Então, vários marcadores desse estresse do retículo endoplasmático estavam alterados. Que eu vou passar para frente, só porque eu lembrei que talvez isso não tenha significado para vocês. Ah, mas eu não tenho imagem perto. Para vocês que não sabem, logicamente, não tem nenhum expert em cardiomiócito aqui, o receptor de ranodina na célula cardíaca, ele está localizado no retículo endoplasmático. Então, significa que quando ele não está presente na célula, esse retículo endoplasmático, que é o nosso sítio de acúmulo de cálcio na célula cardíaca, ele tem um estresse, ele está estressado. Tá? Então, ele precisa do receptor de ranodina para estar bem, e ele não está. Quando acontece esse estresse, várias respostas nas células são ativadas. E a gente tem o quê? Vias de degradação, a gente tem vias relacionadas à tradução de proteínas que são alteradas, estão diminuídas. Então, com isso,
a gente chegou à conclusão que, se de fato esse estresse do retículo estiver acontecendo, é isso que está prejudicando a célula de, por exemplo, levar a síntese de proteínas que são importantes para a formação do túbulo T. Então, por último, nós só identificamos se essa célula de fato tinha um estresse no retículo endoplasmático. Então, lembrem, gente, eu estou tentando trazer aqui para vocês também como que é esse pensamento científico. Você acha um evento, existia todos os indicativos, agora vamos provar isso de uma forma direta? Então, é o quê? Vamos marcar essa célula com uma sonda, que é uma sonda que identifica o estresse no retículo. E essa sonda se chama ER Tracker. Aqui vocês veem, quando uma célula GFP negativa é marcada, a gente tem uma marcação bonita dessa célula, toda cheia desses tracinhos brancos. Quando a gente olhava a célula GFP positiva, você vê que essa marcação mudou, ela está mais brilhante, ela está na forma de pequenos grumos, isso identifica estresse no retículo. Tá? Então, por aqui, o trabalho é muito mais que isso, mas por aqui eu acho que a gente fica com as ideias principais, que o receptor de renodina, ele é importante para a maturação do túbulo T. Se ele está presente, se ele não está presente, o túbulo T não se forma. E não se forma por quê? Porque o retículo endoplasmático vai estar estressado e ele vai afetar uma série de respostas na célula, que afetam tradução de proteínas, de novas proteínas, que levam à degradação de outras. Então, com isso, nós concluímos que a deleção do receptor de renodina leva a um estresse do retículo endoplasmático, com inibição da maquinaria de tradução e ativação de vias de degradação proteica, levando à perda de túbulos T. Para colocar isso em perspectiva, é importante dizer para vocês que cardiomiócitos derivados de células-tronco têm uma expressão baixa de receptor de renodina. Então, talvez a gente tentar aumentar a expressão de receptor de renodina nessas células seja uma forma da gente aumentar ou levar essa célula para o estágio de maturação próximo que acontece no cardiomiócito adulto. Eu espero também que tenha convencido vocês de que essa plataforma, que aliar o CRISPR-Cas9 com o vírus, é uma plataforma importante para poder fazer a deleção de genes de forma específica no coração. Aqui a gente olhou para maturação, mas a gente pode olhar em para várias outras proteínas e para vários outros eventos cardíacos. Por fim, eu gostaria de agradecer ao meu grupo de pesquisa e a colaboração que eu tenho com a Harvard Medical School, que me possibilitou fazer todos esses experimentos. Muito obrigada. Eu agradeço a atenção de vocês, do suporte também financeiro que nós ainda temos, e fico aberta para as perguntas. Professora Silvia, muito obrigado pela apresentação, foi fantástica, muito esclarecedora. E deixa a gente com água na boca, né? Com vontade de querer mais, saber mais. E nós abrimos agora a plataforma para questões. Se alguém tem alguma dúvida, pessoal, podem fazer as perguntas aí no chat. Eu tenho uma dúvida. Pode ir. E pode ser, assim, qualquer tipo de dúvida, tá, gente? Só não vale, tipo assim, ó, não entendi nada. Essa não pode. Diga. Eu fiquei super interessado e eu gostaria de saber se em algumas outras doenças, em algum outro evento cardíaco, essa superexpressão do canal de renodina, ela já foi descrita, já assim, em alguma patologia, e o que acontece, né? Porque a gente sabe que isso é modulado, né, no nível basal, fisiológico, é importante para a formação dos túbulos T. Aí você justamente lançou a deixa, né? Será que se você superexpressar numa célula primitiva, ela vai amadurecer? Ou até mesmo uma célula que é madura, essa superexpressão, o que pode acontecer com a célula? Tá, é ótima essa pergunta, porque eu vou abordar vários pontos com ela. Primeiro, existem proteínas nas células que são difíceis da gente manipular. E eram difíceis da gente manipular, inclusive por causa da importância delas
utilizando as técnicas que até então eram utilizadas anteriormente, por exemplo, o desenvolvimento de animais nocautes, da forma que você fazia em zigoto. Você não pode deletar o receptor de renodina, porque você não vai ter um animal, não vai nem viver para você estudar, né? Então, até então, a gente estudar consequência da deleção do receptor de renodina era muito difícil, porque você mexe com algo que é extremamente importante na célula, você não consegue, você vai causar outras coisas que não vão te permitir estudar, tá? Então, era muito pouco conhecido. O que a gente sabia, por exemplo, o que acontecia com esse receptor em determinadas condições. Então, hoje a gente sabe que na insuficiência cardíaca, por exemplo, a gente tem redução da expressão desse receptor. A insuficiência cardíaca, isso eu estou falando, gente, de modelos animais e em humanos, tá? A gente também sabe que na insuficiência cardíaca a gente tem perda de túbulo T. Então, uma coisa pode estar relacionada com a outra? Sim, talvez, não sabemos ainda, né? E que as células primitivas, que essa expressão, né, são células tronco, seja de qualquer origem, que a expressão desse receptor é pouco modulada. Então, fazer a superexpressão desse receptor é interessante para a gente ver qual que é a consequência. Ainda não foi feito. Que ótimo. Eu fiquei com uma pulga também atrás da orelha, porque o modelo foi fantástico, né? Você estabelece... Isso é um desafio na ciência, né? Eu acho que isso é o ser cientista, você indagar uma pergunta, fazer uma pergunta e encontrar ferramentas para responder essa pergunta, que para mim já é... Só de ter encontrado essa ferramenta faz todo o trabalho valer a pena. E hoje nós temos várias técnicas e eu fiquei com dúvida, será que utilizando aquele modelo IBTR, que expressa o receptor da toxina diftérica, guiado pela cria, você conseguiria fazer essa depressão em vivo, né? Assim, você, sem ser por vírus, mas você conseguir, em pontos específicos, regulando a quantidade de toxina? Eu acho que é possível. Eu não sei porque esse modelo, eu até acho que é interessante, como a minha estudante que faz pós-doc no exterior, ela usava esse modelo nos Estados Unidos, por isso que eu sou um pouquinho familiarizada com ele. Uhum. Sim, você poderia, sim, porque o que você tem que fazer é justamente ter o plasmídio, né, ou ter, que vai expressar aquilo que te interessa. Então, você pode fazer isso, e pode fazer um delivery onde você quiser, né? Porque aí, no caso, eu vou falar de vírus, porque o vírus te possibilita ir para vários lugares. E o plasmídio te possibilita colocar o promotor, que vai comandar a expressão dele no lugar que te interessa. Sim. Né? Então, sei lá, você pode direcionar para o câncer, né? Porque tem certos promotores que a gente sabe que são ativados em células cancerosas, para o fígado, para o cérebro, né? E o vírus pode também conduzir a isso. Nós temos uma pergunta no chat que é feita pela Paula Bastos. Ela falou que ela perguntou se ela... Paulo. Paulo, perdão. Se essa técnica ela poderia ser aplicada em zebrafish. E se seria viável. Eu acredito que sim. Bom, porque agora você me pegou, sabe por quê? Porque estou pensando aqui agora. Porque você tem, no caso nosso, a gente injeta o vírus. Aí nós temos um animal que respira. Né? Então, nós estamos injetando o animal. O zebrafish, nós teríamos que ver como que a gente faria para poder fazer a injeção do vírus, ou de qualquer... Bom, deve ter uma forma, né? Como é que você vai conduzir para fazer essa injeção no animal. Mas eu acredito, tirando isso, eu acredito que não tem nada que seria um empecilho para poder fazer utilizar... Porque eu acho, inclusive, que as pessoas fazem CRISPR. Eu já ouvi falar de CRISPR no zebrafish. Então, definitivamente, seria possível, sim. O legal, gente, é pensar que a gente está falando de algo que, assim, é ponta, né? Essa plataforma nós desenvolvemos tem 2 anos. Então, foi a primeira vez que alguém utilizou essa plataforma para fazer um nocaute de genes em vivo no coração. Agora, a técnica de CRISPR permite, na verdade, mais que isso. Quer dizer, você pode, além de deletar, você pode mutar um gene, que também é super legal. É um pouco mais difícil, mas você pode chegar num gene determinado e você pode falar assim, olha, eu quero nesse canal que a gente inative uma característica dele. Ou eu quero colocar nesse canal uma mutação, que é uma mutação que a gente encontra em humanos, que tem uma doença X. E aí, com isso, eu quero estudar a consequência na célula dessa mutação, para ver como que eu trato essa doença. Né? Então, tem várias possibilidades
da gente usar o CRISPR não só para deletar, mas também para levar mutações e fazer essa correção. Ótimo, Silvia. Eu também queria parabenizar pelas imagens, né? São imagens maravilhosas e creio eu que até a padronização dessas imagens deve ter sido feita pelo seu grupo, né? Porque Sim. em alguns trabalhos eu nunca vi imagens tão belas de cardiomiócito e com certeza é utilizando o microscópio confocal, né? Ficou lindo, assim, Sim, é fantástico. exatamente. Mas, assim, fica aberto, quem achar interessante pode fazer o contato, né? E eu acho que o que a gente quer é abrir essa porta mesmo e trazer técnicas que são de... Ah, tenho mais uma dúvida. Me adota? Adoção é engraçada, né? E pior que adotar mesmo, né, gente? Que eu falo assim, estudante é como se fosse um filho, né? Para mim né? Estudante é como se fosse um filho. A gente preocupa como é que ele está agora, a gente preocupa que a gente quer ver ele crescer, e a gente, na verdade, quer ver ele ficar melhor que a gente, né? Todos os meus estudantes são como filhos mesmo. Então, o importante é vocês verem como que no Brasil a gente consegue utilizar técnicas de ponta, estarem atualizados para isso. É lógico que a dificuldade de usar isso no Brasil é muito maior, né? Para a gente que está aqui, é muito maior do que no exterior, né? Mas é possível e nós estamos fazendo várias dessas tecnologias aqui na UFMG. Tá? E outra coisa, pensarem também como aplicar isso em outros órgãos, né? Que é tão importante quanto, né? Então, fica aí aberta essa possibilidade. Quem tiver dúvidas pode entrar em contato, tá bom? Ô, Silvia, Oi, tá joia? tudo bom, Adorei Lu? essa palestra, muito interessante. Obrigada. Eu fiquei com uma dúvida, eu acho que é meio básica, mas eu acho que assim, talvez eu que não seja da área de cardio, o que acontece quando você depleta, então, o receptor de ranodina com o canal de cálcio do tipo L? Eu imagino que vai perder o acoplamento, né? Porque o L é que é responsável, aquela entrada de cálcio pelo L é responsável por vários fatores, inclusive, né, transcrição gênica, por exemplo. Vocês já olharam isso? Na verdade, nós já estamos até com RNA guia para o canal de cálcio tipo L, pronto. Ah, legal. Só não começamos a fazer ainda, tá? O objetivo era fazer a deleção do canal de cálcio tipo L em separado. Por quê? Porque uma grande questão que surge é o seguinte: o que é importante no receptor de renodina? É o sinal de cálcio que ele provê para a célula ou é ele como um scaffold? É ele como canal, a estrutura dele que tem que estar presente para o túbulo T manter, né? Porque pode ser o cálcio ou pode ser ele próprio, né? A estrutura dele tem que estar ali presente para manter a célula viável e ter o aparecimento dos túbulos T. Então, nós pensamos, se a gente deletar o canal de cálcio tipo L, isso vai na sua pergunta, Lu, que é o quê? Deletamos o canal de cálcio tipo L, o cálcio vai desaparecer. Então, se na deleção desse canal, e tirando o cálcio, a gente não tem túbulo T, significa que o cálcio é importante. Se nessa condição a gente tiver a maturação do túbulo T, aí nos indica que, na verdade, a presença do receptor em si, da estrutura proteica dele, é fundamental. Isso. Aí depois você só tenta eu não sei se no cardiomiose tem jeito de usar aqueles bloqueadores do receptor de renodina, né? Tem. Na verdade, né? a gente queria até simular na célula in vitro, usar a tetracaína, né? Por exemplo, ou para a própria renodina, que dependendo da concentração pode ter um efeito positivo ou negativo no canal, para poder ver se a gente induziria esse mesmo efeito. O problema é que o cardiomiócito é uma célula difícil de se manter em cultura. Então, a gente ou trabalha com ele vivo, ou trabalha com o neonato, que aí é uma célula primitiva, e que aí os achados ficam um pouco... que aí não vai estar na maturação, talvez, Exatamente. ideal. Joia. Parabéns, eu adorei. Obrigada. Brilhante o que vocês estão fazendo. Obrigada. Então, fica aí, ó, gente, foi ótimo participar, tá bom? Fantástico mesmo. Há mais alguma dúvida no chat, pessoal? Bom, parece que não. Então, professora Silvia, eu agradeço aí pela excelente palestra mais uma vez. E assim, é fantástico. Aluno fica sempre honrado de ver essas técnicas sendo apresentadas, sendo feitas na universidade.
né? E que antes, né, a gente acha que é algo que está tão distante, não está tão pertinho da gente, né? Tá tão próximos e isso é Exatamente. fantástico. Isso é muito bom. E eu acho que é mais legal, que eu sei que você também trabalha com essa parte de biologia Sim, molecular, Alisson, eu acho que é a questão de você, de fato, poder usar a sua criatividade e ter o conhecimento para colocar isso para funcionar, né? Se você, a biologia molecular te permite muitas ferramentas para você poder fazer isso, né? E acaba que você brinca um pouco com a sua estrutura, né? Deletando, mutando e vendo as consequências. Então, te possibilita, né? A com minha certeza. formação foi inicial, no meu doutorado foi em bioquímica. E, na verdade, meu doutorado foi em biologia molecular. E aí, quando você alia isso à fisiologia, aí, de fato, você está trabalhando onde você tem as ferramentas para poder fazer isso, juntando com o mais importante, que é ver a consequência fisiológica, Não, né? Então, com acho que certeza. trazer isso para a fisiologia é extremamente importante. Não, com certeza. Essas técnicas são fantásticas e elas nos ajudam a compreender tanto os processos fisiopatológicos, né, que existem aí. E realmente é muito bom quando você consegue alinhar isso na sua prática. Porque é bem libertador mesmo. Você consegue brincar com vários genes, proteínas, expressar, deixar de expressar, e isso é fantástico. Isso mesmo. Obrigada, tá, gente? Nada, gente. Muito obrigado a todos. E nós temos lá um módulo sobre os modelos experimentais na era da edição genética. Depois vocês deem uma olhada na nossa aula. Tá bem legal, tem bastante tópicos, tem os modelos para o estudo das doenças cardíacas, modelos para o estudo do câncer, entre outras técnicas. Muito obrigado, viu, pessoal, pela presença de todos. A palestra ela foi gravada e nós iremos subir ela para a nossa plataforma, ok? Até mais, gente. Bom curso Até. para vocês. Bom Tchau, curso. obrigada. Tchau, tchau.